Olá, muito boa noite, irmãos e irmãs e a todos os outros. Hoje vamos iniciar aqui uma série que começa qual o verdadeiro caminho do autoconhecimento. E penso que vocês sabem que autoconhecimento é evolução, é iluminação. Portanto, é o principal motivo da nossa vinda a esta pseudo-existência, não é? Como vocês conhecem, esta existência holograma, é para o nosso crescimento como seres humanos. E então, nesta temática, nesta, não direi se calhar, trilogia, para não esgotar aqui o tema, se calhar ainda vai dar para mais, mas vai ser um estudo, vários estudos num estudo só, do caminho para o autoconhecimento. E então vai depois passar pelo conhecimento do nosso temperamento, da nossa personalidade e do nosso caráter, que são, parece idêntico, muita gente confunde, mas são três totalmente diferentes. E tudo isto para quê? Para o tal chamado autoconhecimento, que depois irá nos levar também ao conhecimento do alto. Então, será que o autoconhecimento é conhecer as suas emoções? Ou é conhecer a sua vocação nesta existência holograma? Será que é conhecer bem o seu corpo e todos os seus estímulos? Ou então acha que será o que uma religião ou que um líder irá afirmar, sugerir, que o colocará na plenitude do seu autoconhecimento? Poderá ser o conhecimento total de todas as suas limitações, que são as características em estado de evolução, porque limitações é já um adjetivo limitado, portanto gosto de falar em características em estado de evolução. Ou todas as suas habilidades. Certamente que o conhecimento de tudo isto será extremamente benéfico. Sim, sem dúvida. Mas para o real conhecimento do seu ego. Do seu eu, como o sistema tanto diz. Portanto, aqui é que está o problema. É que as pessoas pensam que aí vão se conhecer a elas próprias, mas somente se conhece o ego. E o que é o ego é a sua alma. Imortal ou não, depende, não é? Penso que já falámos sobre isto, mas poderá-se dizer que a alma é imortal para os aprovados, para os salvos, para os evoluídos, esses sim. A alma é imortal porque eles vão existir. Agora, aqueles que chumbarem no crivo, não passarem, aí então vão lá para o lago de fogo para inexistir. Portanto, quem é você? O que sou eu? Isto é o problema porque ninguém sabe, não é? Como é que ele há de evoluir se não sabe o que evoluir, o que ele é? Portanto, praticamente a totalidade da classe científica, educacional, religiosa e a generalidade da população tem como definição para o autoconhecimento é este: a perfeita noção de domínio ao controle do físico, das emoções e da mente. Mas isso apenas é a roupagem que o seu ego traz para o ginásio desta existência, para a academia da vida. Físico, emoções e mente é a perfeita definição de ego, de alma. Portanto, o seu físico, as emoções e a mente é a junção do seu ego, da sua alma e do seu corpo.
Você sabe, penso que devia saber que você é um espírito encarnado nesta existência. Portanto, o ego é tudo o que somos capazes de fazer, sentir e pensar por iniciativa própria ou por qualquer impulso. O ego, o seu eu, é a sua persona. Portanto, um termo que já vem do grego, que os gregos é que descobriram ou reinventaram a persona. Então, o que é verdadeiramente o autoconhecimento? O que fazer para encontrar, para o vivenciar, para o desfrutar? É o que vamos ver a partir de agora. O autoconhecimento é a evolução da sua consciência, é a sua iluminação. O verdadeiro caminho para o autoconhecimento nasce a partir de uma inquietação. Você não fica mais passivo com o que acontece em si e no mundo. Quando você já não consegue contentar-se mais com as evasivas respostas que o sistema, esta sociedade lhe fornece, não é? O sistema, todas as coisas desse mundo. Portanto, você começa a ficar inquieto. E essa inquietação, então, a sua passividade terminou e começa a fase da revolta. Quantos não passaram por isto? Se não passou é porque ainda não se iluminou. Você quer se destruir e ao mundo junto consigo. Não é? Vocês lembram-se que até o próprio Deus em carne, não é? Teve uma fase de revolta. Não é? E esta revolta não é andar aí a matar seres humanos, mas é assim arranjar algo, não é? No caso do nosso Deus em carne, ali com asa ao rago, virou aquelas mesas todas dos cambistas, dos vendedores, daqueles vendilhões das coisas santas, e então foi uma fase da revolta dele. E então sente revolta por não conseguir também ser mais como antigamente. Sente revolta pelas verdades que você deu como adquiridas ao longo da vida, por elas serem meras ilusões fictícias criadas pelos senhores do mundo para o controle, domínio e alienação da humanidade. Então, muitos nunca passam desta fase da revolta. Ainda hoje, passado anos, voltamos lá e eles ainda estão revoltados com o sistema, com os irmãos, com os pastores, com os políticos, com tudo, com eles próprios, com a família, com tudo. Só eles é que estão bem no mundo. E então essa revolta expressa-se das mais variadas maneiras nos diversos egos humanos. Cada um tem a sua. Uns têm uma revolta interna, silenciosa, outra mais expressiva, mais efusiva. Outros até partem mesmo para a violência, o que é triste, mas também é uma verdade. E então, quando o indivíduo sente que jamais irá vencer essa guerra, ele então entra na fase do desespero, do desânimo, até da depressão. Cada caso é um caso, claro. Depende depois da sua personalidade. E então isso fornece-lhe uma sensação de impotência tremenda. Ele entende que não consegue. É impossível para ele próprio. Ele é uma pinga, uma gota d'água no oceano destes alienados. E então entende que a solução material para o problema não existe. É impossível. Se não for pelo espírito, a carne não consegue. Portanto, não será pela luta física, por palavras ou escritos que ele consegue. E então, gradualmente, ele sai do desespero, da depressão e vislumbra que há uma solução. Como diz o Aquel, não é? Revelare, olhem bem, lindo,
chega então à fase da aceitação, através da meditação e da introspeção. Nesta fase, que também como as outras, varia de ser humano para ser humano. Uns até efusivos celebram, outros serenamente aceitam, que é uma bela fase esta da aceitação, não é? É uma linda fase para o iniciado que ambiciona a evolução da sua consciência e é a antecâmara da próxima fase, a da percepção. Aí ele começa quase a unir-se com o que vamos lá chegar, não é? Com o que interessa. No bem e no mal, jamais esqueça esta máxima eterna para a sua evolução, para o seu autoconhecimento. Você não é, você apenas está. Você não é humano, mas você está por um período na condição de um ser humano. Por um período. Uns mais breves, outros mais longos. Você não é branco, você não é negro, você não é amarelo ou vermelho. Você está, por momentos assim, com essa roupagem. Você não é mau, mas está assim no corpo de alguém que por vezes pratica o mal. Você não é bom, mas está assim no corpo de alguém que pratica o bem. Você não é desportista, mas está assim no corpo de alguém que pratica desporto. Você não é a sua emoção. Você sente e tem as suas emoções. Você não é imperfeito, você está imperfeito. Você não é um único indivíduo, você está um indivíduo. Você não é a sua condição, você apenas está nesta condição. Você está. Não é. Aprenderam? Você está. Não é. Tudo é transitório, tudo é passageiro, tudo é um holograma. E sem demoras, a sabedoria fala por meio da intuição. Chegamos lá. Quando a sua intuição começa, não há como parar. Você só estava revoltado quando achava que havia apenas uma solução material para os seus problemas. Os tolos vão chamar de alienação, claro, mas o sábio compreende que ele era, sim, alienado, mas apenas quando estava no esquema social. Ele estava alienado dele próprio. Quantos não estão alienados deles próprios? Praticamente todos, certo? A questão central era como nós, como eu enxergava a minha vida, como nós enxergávamos a nossa vida, como entendíamos a existência ou como queriam que nós entendêssemos a existência. Muitos por preguiça ou não para ofender suscetibilidades, acabam por levar uma vida medíocre, bem no padrão da sociedade. Infelizmente, não é? É o que mais vemos. Para ser bem-sucedido nesta sociedade é necessário que você mostre essa mediocridade para ser aceito. Só os medíocres são aceitos. Ou se é um senhor do mundo, pequeno, médio ou grande, depende da capacidade, mas se não, só os medíocres são aceitos porque eles podem ser sintonizados na frequência que eles desejam, são umas marionetes, o que se queiramos dizer, não é? Quando você entende que o problema era de como você se revia nesta existência holograma, aí você volta a evoluir de nível. Mais um grau, não é? Mais um degrau na sua evolução. Não tem mais de deixar-se formatar por esta sociedade escravizaste e começa a exteriorizar
os seus dons naturais. Que lindo, não é? Inicia a exteriorização da arte que há em si, seja ela qual for. Entende? Não há artista que não seja evoluído. Não é? É impossível fazer coisas belas, lindas, apreciar o belo, o singelo, o maravilhoso, se não for evoluído. É impossível. Que ele é um brutamontes autêntico. Não é? Sem evolução você está no estado bruto, no estado selvagem da sua pseudo-existência. Portanto, só evoluindo consegue chegar àquela sensibilidade dos sábios, não é? Dos artistas. Portanto, poderá ser pintura, filosofia, poesia, prosa, declamação, elaboração de obras de arte diversas, seja o que for, não é? Jardinagem, hobbies, tudo. Portanto, você não é os seus medos. Não é? Aí você perdeu o medo, porque o medo é que é as correntes. Não é? As correntes são sempre pelo medo. Já não consegue ser por correntes de verdade, não é? Físicas, então é a corrente do medo. Com o medo conseguimos controlar qualquer massa, qualquer ser humano. Através do medo e da ignorância, tudo é possível. E juntando crenças, expectativas, vá lá, aquele cocktail explosivo, tempestade perfeita. Então, você é então mais amoroso, mais compassivo, coloca-se no lugar do seu próximo. Já não julga porque sabe o que o outro sente, o que o outro pensa. Descobriu que ele é a energia que o habita e esta é o universo. Que maravilha! Ele então entrou na fase da compaixão, não é? Daquele amor ágape. E para o seu eu, ela fala como sabedoria através da intuição. Descobriu que ele é a energia que o habita e esta é o universo. Não é? O sábio, no estado da compaixão, sabe que ele é o próprio Deus, ele tem uma centelha divina, ele é um espírito divino. O universo habita em si, ele é um microcosmos. E para o seu eu, ela fala como sabedoria. A energia do universo para o seu eu, para a sua alma, fala como sabedoria através da intuição. A intuição é a maneira de como o todo fala com ele. Né? Um momento, sei lá, aquele. Débora. Né? A intuição é a maneira de como o todo fala com ele. Quando é o ego a realizar, nem sempre dá certo. Mas quando ele se aquieta, ouve a sábia intuição, aí praticamente tudo irá dar certo. A centelha divina fala através da intuição, mas por vezes necessita da meditação. E isso é cooperação. Eis o ciclo, não é? A sinergia perfeita. Eis o ciclo da iluminação, da evolução, do autoconhecimento. Cooperação, generosidade, afeto, amor, amor incondicional e amor universal. É o ciclo da iluminação. Quando chegamos a este estado de espírito, a este nível de autoconhecimento, os seus traumas, anseios, crenças e expectativas ficam lá bem no cantinho do seu ego. Você já vê as adversidades de uma forma saudável, já não se identifica com os seus traumas nem com os seus prazeres. Totalmente equilibrado. Aprende a viver apenas através da intuição.
Agora vive apenas pelo prazer, pelo deleite, porque a existência irá ser prazerosa. Ele sabe que todos os seus dons, tanto os espirituais como os naturais, irão manifestar-se a ele através do prazer. Lindo, não é? Quantos pensam que tem que ser uma vida de dogmas, não é? Duríssima. Mas não. Vão ver que não. Mesmo que as coisas más apareçam, ele já sabe que são para o fortalecer. Portanto, até com o mal ele se alegra. Mas assim como as suas funções fisiológicas do seu corpo transmitem prazer, tanto a defecar, urinar, ejacular, dormir, alimentar-se, hidratar-se e tantas outras, também será assim que você irá compreender e descobrir os seus dons. Não tem que ser um asceta, não tem que ser um ermitão, não tem que ser monge, nada disso. Você já não é mais a dor ao prazer, aprendeu que apenas sente dor ou prazer. Você nesta fase de evolução não será mais as alegrias e os prazeres do seu ego, porque você será alegria todo o tempo, não é? Não é aquela alegria pérfida, curtíssima, que desaparece assim que passa aquela emoção, aquele sentimento, mas não, está sempre, não é? Mas não é andar a cantar, pode saltar, não é? Depende da personalidade, como iremos ver nos próximos estudos. Não é? Você então, lá está, poderá saltar, cantar, louvar, exultará com o privilégio de ter tido a oportunidade de ter vindo a esta existência. Quantos nunca tiveram este privilégio? Quantos espíritos nunca encarnaram? Ou foi tão curtinho que nunca saborearam a vida? Né? Nunca sentiram aquela maresia, aquele ar do mar, nunca sentiram a bruma da serra, nunca sentiram a magnitude de uma floresta ou de uma montanha, não é? Nunca mergulharam no oceano, nunca beijaram, nunca fizeram amor. Tanta coisa, que maravilha estar vivo, não é? Mesmo que seja cego, surdo, mudo, há tanta maravilha dentro do ser humano que se pode desfrutar, não é? Porque quem sabe viver, vive dentro e não fora. Fora é apenas ainda mais um dom maravilhoso, né? Uma bênção, como o crente diz que Deus ainda lhe proporcionou. Portanto, teve o prazer de ter um corpo, mesmo virtual, seja, não importa, de sentir e viver o que muitos jamais experimentarão. Chegou a hora que você é apenas paz e serenidade, sem ser um alienado, sem ter de ir para um mosteiro ou uma gruta. Desfrutará desses sentimentos bem no meio da sonora e histérica multidão. Não é? O sábio iluminado que tem o autoconhecimento, não importa, nem necessita ir para a natureza. Claro que isso é a perfeição, é uno com o eterno ali. Apesar de ser junto à multidão, não é? Mas isso é a perfeição. Mas já não interessa. Ele já está acima de tudo. Portanto, o ego deu lugar à sabedoria e ela fala através da intuição do sexto e sétimo sentidos. O seu instinto é a conexão total entre a biologia e a sabedoria. Sei lá. O seu instinto, a definição de instinto é a conexão total entre a sua biologia e a sabedoria. A conexão total. Muitos desprezam o instinto. Ele ou ela tem uma percepção, uma intuição, mas prefere o ego ao instinto.
Agora até muitos pensam como tudo é misticismo, o instinto então, não é? O tolo, não sabe distinguir e então ele pensa que o instinto, que aí já não é nada orgânico, é tudo místico ou mítico. Erro crasso. O ego, claro, também é necessário, principalmente quando o nosso corpo físico está em perigo, não é? Aqueles instintos nossos de sobrevivência também são necessários em muitas ocasiões, não é? Principalmente junto de falsos irmãos. Mas quando o ego está superativo, a sabedoria cala-se. É óbvio, não é? A sabedoria, o universo, Deus, é um gentleman, não é? Jesus Cristo foi o maior gentleman que passou sobre a Terra. A adversidade é a musculação, o ginásio da sua consciência. Portanto, ama a adversidade, aprenda com ela, faça dela sua amiga. Pergunte sempre que ela chegue: minha querida adversidade, o que tens para me ensinar hoje? O que posso aprender contigo? Ajuda-me a ser sábio. Ajuda-me a aceitar a dura sabedoria para que depois, cada vez mais, não é, ela me molde como uma água, como uma rocha no meio do rio. Quando atingimos o patamar da sabedoria intuitiva, chegamos à fase da sincronicidade. Uno com o todo. Na medida que você vai se desidentificando com os seus sentidos e emoções, irá perceber a energia criadora. É a desidentificação gradativa com os sentidos que promove a sua visão total com o todo. Quanto mais meditar, mais perto estará do autoconhecimento. E não pensem já que meditar é aulas de yoga. Sejam sábios, não é? Porque para o todo apenas interessa os seus desejos, intenções e motivações. Tudo é espiritual. E ser espiritual, como muitos sabem, não é? É ser desapegado da matéria. Portanto, ao todo só interessa os seus desejos, intenções e motivações. Ele sonda os corações, não é? Portanto, as ações, claro, que são necessárias, não é? Mas aquelas ações produzidas já pelo um ego dominado e onde o todo, a centelha divina, brilha como um farol numa noite escura. Portanto, quando sentir uma alegria inexplicável, tranquila, serena, invadir na sua natureza, nada mais é que a manifestação do todo em si. Maravilhoso, não é? Alegria tranquila, não é? Não aquela alegria religiosa, aquela loucura que se tem até a vergonha de levar a algum familiar, amigo. E então aí você não desdenha mais a adversidade, porque sabe que ele é o mestre bem-vindo. E aí estará preparado para enfrentar qualquer tempestade ou bonança em sua existência holograma. Saberá como, através da sábia intuição, instruir o seu ego a desempenhar qualquer tarefa. Não é? Fazer só o que ama e amar tudo o que faz. Porque ele ama tudo, tudo lhe dá prazer. E tudo é para o eterno. Ele é um com o eterno. Portanto, não reclama de mais nada. Qualquer atividade, limpar sanitas, desentupir esgotos, seja o que for, tudo lhe dá prazer, porque ele sempre está a trabalhar para o próximo e para o todo. Quem trabalha para o próximo, trabalha para o todo. Você, então, transitará da dualidade
para a unicidade. Portanto, você deixa de trabalhar com o seu lado esquerdo ou com o seu lado direito, o cérebro, o seu anjo, o seu diabo, não é? Para ser uno com o todo. O autoconhecimento não traz inquietação, mas sim serenidade. Você terá a capacidade de nem sequer chegar a perdoar, porque saberá perfeitamente todos os porquês dos erros do seu semelhante. Reconhecem toda a hora que você já foi ele e que ele não tem culpa, está apenas doente, infectado com o desconhecimento e alienação total ou parcial do seu ego. Adquirirá a desejável tolerância pacífica, não aquela da paz podre, não aquela que apenas suporta até atingir o ponto de explosão quando o saco estiver cheio. Tolerância pacífica, a paz serena que está dentro de si, mas não é por você ser pacífico. Será compassivo, terá compaixão e jamais irá revoltar-se. Jamais! Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isto foi o Ser Supremo com a compaixão suprema. Irá compadecer-se dos seres humanos em desarmonia, dos que ainda não atingiram a harmonia. Está agora abundantemente em contacto com a energia harmónica, o que nos meios religiosos chamam de vida abençoada. Isto sim é a verdadeira vida abençoada, o autoconhecimento. E aí ele já tem conhecimento do alto, aprendeu a conhecer Deus porque ele é um micro-Deus e conhece-se a ele, conhece o grande Espírito, o grande Criador, o macro. Este estudo teve como foco a descoberta da sua verdadeira essência, do que você realmente é e será. E no próximo vamos focar como você conhecer a sua real persona, a sua personalidade. Aqui você aprendeu que é um espírito que deverá ser imortal para todo o sempre. Portanto, espero que tenha aprendido, espero que possa a partir de agora realmente começar a procurar o seu verdadeiro eu, que contrariamente a todo o que é divulgado por aí, não é a sua mente, as suas emoções, o seu corpo físico, portanto, tudo isso é a definição da sua persona, da sua alma. O seu verdadeiro eu é espiritual, como o grande Criador é um espírito, você, o micro-criador, é outro espírito. Portanto, vemo-nos agora proximamente, brevemente, vamos estudar então o que é realmente a nossa persona, o nosso eu, que é para então com esse conhecimento, agora você sabe que é um espírito que habita um corpo de carne e que tem uma alma, um ego, uma personalidade, uma persona. E vamos ter que domar essa persona. Portanto, como se você seguir todos esses passos, portanto, quem quiser, depois também este estudo vou disponibilizar em PDF para vocês baixarem e então, conhecendo que são um espírito, e depois, na próxima aula, conhecer a vossa personalidade para ela trabalhar para o espírito e não o espírito quase estar moribundo, porque há aí quase, esses zumbis, muitos zumbis que andam por aí, já não têm espírito. É só um corpo e talvez lá com uma alma, com um ego. Infelizmente, portanto, espero que tenham gostado. Comentem, estou sempre a dizer, nunca é demais
não custa nada, nada, ainda não se paga para comentar, ainda, portanto, pelo menos comente e deixe-nos também a sua opinião, o que é que acharam, e se concordam, se discordam. Volto a dizer, por mim, todo comentário é bem-vindo, negativo, positivo, interessa é saber o vosso posicionamento, o vosso pensamento. Cada um é um ser individual e não é obrigado a pensar exatamente como o outro. Isso é que é o grande problema, é a pessoa pensar que tem que pensar igual. Não, tem que suportar o outro, tem que agir em fraternidade, todos juntos a remar para um lado. Mas podemos pensar diferente, não é? Com os diversos pensamentos é que nós podemos evoluir, porque o outro pode ter um pensamento superior ao nosso e nós então hoje vamos ser, fomos outro ontem e podemos ser aquele amanhã, não é? É isso. Portanto, muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço aqui desde Portugal para quem me assiste do outro lado do Atlântico e a todos os portugueses e não portugueses, também em África, que também me costumam mandar cumprimentos, incentivos e estamos também aí convosco em África, na América do Sul, na América do Norte e em muitos sítios, com este estilo de vida um estilo de vida que pensa no próximo, um estilo de vida que pensa também nele, porque só se ele estiver bem pode ajudar o seu próximo, pode carregar o seu próximo. Então, até à próxima, grande abraço, beijinhos, adeus.